De volta com o nosso Você Bonita e a gente já começa o programa com esse assunto importantíssimo. Seletividade alimentar. Você já ouviu falar esse termo? Você imagina o que seja quando a gente diz a seletividade? Uma pessoa que escolhe, né, um ou outro alimento, que seleciona, mas... Por que é importante falar sobre esse assunto? Que impacto isso pode ter na vida não só das crianças que apresentam seletividade alimentar, como também de um adulto que não tem uma correção, que continua, né, com essa questão que envolve comportamento, envolve um monte de coisa. Então, a gente convidou a dupla, super legal, uma pauta completa. Carla Deliberato, fonoaudióloga, bem-vinda. Prazer em recebê-la. E sempre um prazer a nutricionista Amanda Figueiredo, junto com a gente. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito bom poder falar do assunto quando comentei, porque as pessoas não têm a menor ideia da diferença dessa seletividade alimentar para muitas vezes não quero comer simples assim. Exato. Ou que pode ser uma frescura, né? Ou que pode ser alguma coisa que não tenha impacto, que nesse caso, sim, tem impacto. Então, até para a gente começar... queria que você explicasse um pouquinho o que define essa situação quando a gente diz, não, esta criança ou este adulto tem seletividade alimentar. Então, a criança seletiva, ela tem exigências de texturas, às vezes de marca de alimento. Eu só como a bolacha da marca tal. Tá. Eu só como a comida sentada num lugar. Então, uma criança seletiva, ela tem alguns comportamentos que vão também além da seleção com a comida. Entendi. E isso, quando a gente não faz uma intervenção, isso pode fazer com que a criança desenvolva um distúrbio alimentar, um transtorno alimentar, coisas mais no futuro que são mais sérias. A ideia, e até imagino que assim, o surgimento dessa seletividade, ele vai sempre se iniciar na infância. Na muito introdução difícil. alimentar, exatamente. Na introdução alimentar. Pegar um adulto que de repente do nada para de comer tudo... Por seletividade, não por outros motivos de intolerâncias, e aí são outras questões que a gente também tem que diferenciar. Então, Amanda, explica pra gente o quanto é importante essa introdução alimentar e o que acontece, porque eu imagino que as mães, né, eu, uma mãe que, né, eu não vou dizer que eu insisti muito em muita coisa, não. Tenho minha culpa numa parte. Mas tem muita mãe que insiste, faz lá não sei quantas vezes que é necessário e ainda assim a criança não come. Aonde está o X da questão da seletividade? Então, a gente, falando um pouco de introdução alimentar, a gente comenta que tem uma janela, né? A criança tá lá mamando, a mãe começa a introduzir, tem uma janela que a gente deve introduzir os alimentos, que é tanto para a criança se acostumar com texturas, com sabores, com os gostos, e também para ela não desenvolver alergia. Então, a gente fala muito nisso. Quanto mais cedo, né? A partir do momento que foi liberado pelo médico, você apresentar diferentes alimentos, você evita da imunidade dela depois ir contra certos alimentos. Então, a ideia mesmo que a gente fala é apresentar o alimento de diversas formas. Então, por exemplo, o seu filho, você foi lá, provavelmente deu uma frutinha para ele, né? Deu uma banana. Ele não gostou muito da banana. Hoje a gente fala muito mais, né? Eu acho que a introdução alimentar é mais participativa. Então, dá a comida na mão da criança, tem métodos... Exatamente, é um pouco mais livre. Mas o que a mãe às vezes dá uma banana. Ela deu a banana na mão da criança. A criança não gostou muito. Primeiro que ela deve voltar a apresentar a banana, né? A criança precisa ter mais de um contato com esse alimento. E depois que você pode oferecer esse alimento de outra forma. Então, às vezes, fazer um purê. Porque, às vezes, a criança não gostou muito da textura, como a Carla estava falando. A seletividade alimentar tem muito isso também da textura do alimento. Então, às vezes, a criança tem uma aversão não tanto ao sabor, mas ao alimento, né? Aqui, por exemplo, você viu, eu trouxe uma cenoura crua. Aí, eu trouxe ela crua inteira, trouxe ela raladinha. Tem ela cozida. Tem ela em purê, tem o suco de cenoura. Então, tem várias maneiras que você pode apresentar o mesmo alimento para a criança. Dá trabalho, mas é por pouco tempo. É melhor a gente ter esse trabalho na introdução alimentar e nos primeiros meses que a criança começa a comer, do que depois virar aquele adulto que fala, eu não gosto de nada que é purê, não gosto de nada pastoso. Não gosto de nada verde. Exatamente, não gosto de textura de folha. Então, acontece muito isso, porque lá atrás talvez não tenha sido trabalhado com um pouquinho mais de criatividade. Sem dúvida. Mas até gostaria de te ouvir uma questão também desse esforço acontecer e ainda assim a criança rejeitar o alimento. É isso que eu ia comentar. Às vezes a família insiste. Não gostou da banana amassada. Insiste. Aí aquela criança às vezes nauseia, deflagra até o vômito. E isso vai gerando uma dificuldade maior. Então, às vezes, a criança ela tem uma sensibilidade maior na boca, ela pode ter. Então, algumas texturas não são tão prazerosas. Mas se a família insiste,
a criança vai vendo isso como negativo. E aí ela começa a não querer nem chegar perto da banana. Eu não quero chegar perto da refeição, porque ela começa a associar como uma experiência negativa. Entendi. Então, essa introdução alimentar, ela é extremamente importante que a gente faça com, vamos dizer, carinho, com aproximação, sabendo que a criança está aprendendo a comer. Ela ainda não vai comer uma banana inteira na primeira vez. Sim, sim. E tem as preferências de textura também. Além disso, ela também às vezes não tem habilidade motora para mastigar. Tá. Então, algumas coisas são mais difíceis, outras não. Então, ela está nesse processo de aprendizado. Se a família insiste, pressiona, chantageia, Ixi, isso realmente vira um problema maior no futuro. Agora, quando a gente pensa também que existem e pode estar associado com outras condições, né? Quando a gente fala de uma criança que tem o autismo, ela também tem uma questão alimentar envolvida e é desafiador, né, para a mãe também, porque, como a gente disse, o impacto disso, às vezes, é no futuro uma desnutrição e até uma falta de vida social. Vamos pensar assim, se a mãe vai viajar com essa criança, a criança vai crescer, aí às vezes ela está num lugar que não tem absolutamente nada. Aí essa mãe tem que levar sempre algo para essa criança. Porque a criança só come macarrão ao alho e óleo sem molho. Exatamente. Então isso é desafiador. Então aí sim é o momento de procurar ajuda? E quando a família fala, meu filho não está comendo, o que mais pode estar por trás? Então tem a questão, às vezes tem uma questão neurológica, no caso do autismo, é uma questão neurológica. Mas tem outras questões gástricas, então as crianças têm um refluxo, uma criança constipada, ela também vai ter mais dificuldade para comer. Então tem uma série de causas orgânicas que a gente tem que excluir. Então a gente está pensando aqui no diagnóstico mais médico. E também a questão de habilidade motor oral. A língua está presa, ela mastiga, ela engasga, isso tudo influencia na aceitação. Aí por isso tão importante o trabalho de vocês, né? Exatamente, na introdução alimentar. Você tem o lado da nutricionista, da fonoaudióloga, muitas vezes da fisioterapia, porque às vezes também a criança precisa desenvolver alguma coisa. Então ele é um trabalho que acaba sendo bem multidisciplinar. Olha, eu vou aproveitar e já colocar a perguntinha pra vocês, gente. Tem várias coisas pra gente falar que estão aqui na mesa também, até da batatinha. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Pri, um beijo pra você. A criança com TDAH pode ter seletividade alimentar? Sim. Também pode. Crianças com TDAH, elas cursam com maior dificuldade na alimentação, elas têm uma dificuldade de focar naquilo que ela vai comer. Então, sim, tem uma relação importante. Também. Tem uma relação importante. Eu noto hoje muitas crianças não comendo proteína, não mastigando proteína. Não vamos entrar na questão de uma criança, sei lá, que tem uma mãe vegana ou vegetariana, enfim. Mas quando a criança experimenta, assim, tem uma certa rejeição no início, né? Com a carne, por exemplo. É comum? É comum. Algumas crianças na introdução alimentar, elas aceitam mais o pastoso. Até aí tudo bem. Só que aí a família não consegue evoluir a consistência, a textura. E fica no pastoso. Então, eu recebi até semana passada um paciente grande, de 8 anos, que ele não estava mastigando. Olha só. Ele só comia macarrão, purê de batata, gelatina. E aí, quando eu não comia nenhuma bolacha, nunca, numa idade que já poderia comer. E aí, quando eu fui avaliar, ele não mastigava. E joga, o menino ativo que joga futebol, então assim, nunca ninguém percebeu que essa criança não estava mastigando e a família foi acostumando que ele só comia aqueles alimentos. Olha só. E ficou. Então ele engolia, se ele põe na boca, ele põe na boca, ele faz um amassamento. Mas ele não mastiga com efetividade. E nas proteínas, por ser fibroso, exige muito da mastigação. Entendi. Então, se você não mastiga com efetividade, você vai ou cuspir ou você vai rejeitar. Ou come só muito picadinho, às vezes só come carne moída e pouco na colher. Então a gente tem que observar como é esse padrão de alimentação, porque pode ser uma questão realmente da mastigação. A gente vê isso também nos idosos, né? Às vezes os idosos que costumavam comer proteína começam a comer menos pela dificuldade de mastigação. E a gente tem que pensar que a criança está aprendendo, ela só mamava, né? Você não precisava mastigar. Então é uma coisa realmente muito nova. Interessante. Eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto. Já tem perguntinha, né? Mandem mensagem pra gente no arroba... Já tem pronto? Então vamos colocar na tela. Olha lá, meninas. Vamos ajudar o pessoal de casa, quem escreveu pra gente. Dri, obrigada, um beijo. Meu filho não come por nada. Só quer saber de leite e vai fazer 3 anos. Seria uma boa ideia fazer bolinhos de comida pra ele?
deixamos uma perguntinha da Dri, importante, que ela já cita o que a gente já está comentando aqui, né? E essa fase dos 3 aninhos é uma fase que também envolve outras mudanças e que muitas vezes as mamães precisam prestar atenção na forma como a criança tá andando, né? Como que ela pisa, pisadinha, se pisa na pontinha do pé. Isso tudo vem nessa fase, né? E eu sou filha de terapeuta ocupacional, né, gente? Inclusive você conhece a mãe. Então tem algumas questões envolvendo esse universo que eu tenho já uma ligação meio direta de ver o trabalho da minha mãe. Então vamos ajudar a Adriana nessa perguntinha. Olha lá. Ela disse que o filhinho dela vai fazer 3 aninhos, que não quer comer por nada e que ele só quer saber do leite. E seria uma boa ideia fazer bolinhos de comida para ele. Então, com 3 anos, é esperado que a criança já coma de tudo um pouco. Porém, se ela não está comendo nada e ela percebe que o bolinho é uma forma de aproximar, isso é positivo. Mas a gente não pode se reduzir a isso. Meu filho só vai comer o bolinho. Porque a base de um bolinho é carboidrato. Então, o ideal sim, ela pode oferecer o bolinho, mas procurar um profissional que ajude a orientar melhor como que ela vai fazer essa expansão dos alimentos. Pode começar com o bolinho, mas a gente não pode reduzir a isso. É importante que tenha envolvimento da área de vocês. Exatamente. Né, precisa investigar para ver se tem alguma questão motora, se tem algum problema de saúde na criança. E se não, assim, não tem para onde fugir. A gente precisa oferecer todos os grupos alimentares, né? Que a gente fala criança, na verdade todo mundo precisa, né? Do prato colorido, de comer de todos os grupos alimentares, porque a criança, primeiro que ela tem um gasto energético bem importante na infância, né? Eles, geralmente as crianças têm bastante apetite. Depois que eles estão em formação, então a gente precisa de proteína, carboidrato, gorduras boas, a gente precisa de todos os nutrientes. Então, quando fica reduzido muito a só fazer os bolinhos, a criança provavelmente vai estar comendo uma quantidade de carboidrato, mas vai estar faltando outros nutrientes ali que são muito importantes para lá na frente ela não ser uma pessoa que tenha deficiências nutricionais, enfim, já pode extrapolar para problemas como osteoporose, anemia. Sim, enfim, até crescimento, né? Exatamente. E sabe o que eu acho que é legal, interessante na nossa discussão? As mães tendem a deixar tudo nas mãos dos pediatras. E eles são maravilhosos, são os médicos, são aqueles que... um beijo, inclusive, pro meu, doutor Alessandro. Não falo que é do meu filho, é meu, porque doutor Alessandro Danese, um beijo pra você. Só que bons pediatras sabem encaminhar esta criança para profissionais que naquele momento é o que vão fazer o outro trabalho. E eu acho que isso, ainda para alguns profissionais, é um pouco complicado. Ou porque lhe falta a aptidão de reconhecer que aquilo precisa de uma outra especialidade, certo? Ou porque ele realmente não quer passar um paciente. Exato. Isso acontece, não acontece? Mas eu estou colocando aqui, gente, na maior, uma forma aberta mesmo, né? O que eu observo muito é a criança não está comendo, ela só come alguns alimentos. Aí a mãe se queixa para o pediatra, olha, ele não está comendo. Mas ele fala, não, mas ele está bem na altura... Na curva no crescimento. Aí, quando a criança fica extremamente restrita, extremamente seletiva, é que aí ele fala, agora tá caindo um pouquinho no peso, procura um nutricionista, vai procurar ajuda, mas já poderia ter ido antes. Na prevenção. Porque a qualidade da alimentação não tava boa. E tem muitas mães que, só começam a entender mesmo quando a criança vai para a escola. E aí, realmente, a própria escola vem reportar. Olha, essa criança não está comendo o que deveria, ou não está aceitando a alimentação. Então, às vezes, a mãe fica nisso. Não, mas ele tá bem, mas em casa a gente se vira, a gente faz o que ele come, o que ele gosta. Quando chega nesse momento de entrar, né, de idade escolar, aí, às vezes, a própria escola procura os pais para informar, e aí que às vezes as famílias realmente vão procurar uma ajuda. Mas algumas crianças vão entrar na escola, algumas entram mais cedo, outras com 4, 5 anos, é muito tempo. Muito tempo, né? Para você, eu gosto de falar que eu gosto de trabalhar com prevenção, né? Vamos prevenir para não ter que esperar a criança entrar abaixo da curva para poder procurar ajuda para fazer alguma coisa para reverter. Verdade. Tem mais perguntinha, meninas, olha lá. Obrigada, Lígia, um beijo. Que tipo de alimento deve ser evitado na introdução alimentar? Quer falar? Posso falar. A introdução alimentar, né, ela é por muitas etapas, por muitos passos. Então, pensando ali que a criança começa a apresentar os sinais, né, de começa a sentar, alguns sinais que a gente observa na criança que ela já está apta para a introdução, que é mais ou menos 6 meses, a gente tem, né, protocolos que a gente vai introduzindo. O que a gente sabe que a gente precisa evitar, com certeza, né, até ali esse período de 2 anos? Açúcar, alimentos crus, então, que muita gente não sabe, mas, por exemplo, alimentos crus que eu digo, não pasteurizados, como mel. Crianças de até 2 anos não podem, né? Como é que é a história do ovo, da gema, da clara? O ovo também não pode ser ovo, por exemplo, com uma gema mole.
Pode oferecer ovo para a criança, porque a criança ela tem a imunidade ali mais exposta, né? Então, todas essas coisas que a gente sabe, por exemplo, pode desenvolver uma salmonela, pode... por exemplo, o mel, porque a gente sabe, mas o mel é um alimento cru, então a gente também não oferece para as crianças. Perfeito. Não oferecer para crianças alimentos artificiais também. Então, tudo que tenha alimento artificial ou adicionado, então corante, estabilizante, sabores artificiais, porque tudo isso, além de não ser saudável, pode desencadear alergia nas crianças. E aí a introdução a gente começa sempre, né? Com uma refeição. Então a criança continua mamando e a gente vai com uma refeição no dia, um lanchinho e vai trocando também, né? Antigamente tinha muito essa ideia da papinha, hoje a gente já sabe que a gente pode apresentar o alimento com um pouco mais de textura. De pedacinho, sem então a gente tão... fala muito, né, de tipos de introdução alimentar, que a gente não precisa ficar tão ali na papinha, no caldinho, né? E oferecer os alimentos, a gente também, a questão do açúcar é muito séria, assim, de não fritar o açúcar que a gente pede pelo menos até 2 anos. E ir variando, né, para criança. Então, oferecer uma fruta, oferecer um dia uma cenoura, outro dia uma banana e vai, né, evoluindo aos poucos. E aí, com 1 ano de idade, a criança já está mais apta para realmente comer uma comidinha. Então, ela já consegue comer um arroz, um feijão, já pode tomar um suco. E aí, depois dos 2 anos, né, ela já pode ter contato com açúcar, mas a gente também sempre orienta para ser um contato o mínimo possível, né? Todos os processados, na verdade, deveria ser para todo mundo. No final das contas, uma hora vai crescer, gente, aí começa... Vai para as festinhas dos amigos. É todo um processo. Mas a criança que não tem em casa, por exemplo, que aquilo não está tão disponível, vai comer menos. Com certeza. Isso é um fato. E tudo bem ela ir numa festinha, comer um brigadeiro, né? O problema é quando tem muito acesso a isso. Exatamente. Eu vou colocar a perguntinha. O que você falou, Glaucia? A Glaucia fez uma pergunta, mas eu não entendi. Que é interessante levar as crianças na feira para elas terem o contato. Isso é muito importante. A criança manipular o alimento, cheirar. Porque às vezes ela não se interessa pela cenoura de casa, mas aí ela vai comprar a cenoura. É a cenoura que seu pai gosta, escolhe uma bem bonita, então ela tá manuseando e tá aproximando, isso suscita o interesse nela. Olha que legal. E é bem legal. Bacana mesmo. E trazer elas pra cozinha também, eu acho, né? Vai na feira, compra. Vamos fazer um bolinho? Vamos. A criança vê como é que tem essa questão do preparo. Eu acho que trazer as crianças pra cozinha aproxima e eu acho que ela fica um pouco mais propensa a provar aquilo que ela viu sendo preparado. Eu acho. E no final, gente, tudo, é claro, são esforços, mas voltando à questão do nosso tema, a seletividade alimentar, às vezes até foge ao esforço materno. Então, eu acho que as mamães estão nos assistindo, não se culpem antes de tudo, né? Porque às vezes a gente também não sabe a rotina e o quanto ali aquela mãe tem para se dedicar e às vezes, né? Mas saiba prestar atenção caso haja uma necessidade de procurar outras especialidades, não é isso? Exatamente, perfeito. É isso. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Gisele, um beijo. Meu bebê comia todos os alimentos sozinho. Agora ele come, mas desde que esteja misturado. Não come separado ou em pedaços. Foi um retrocesso ou é normal? Então, essa questão dos pedaços é um ponto de atenção. Uma boa observação que essa mãe percebeu. Por que ele só come misturado? É o sabor? É a textura, é a dificuldade de mastigação, então a gente vai ter que analisar com mais detalhe. Não sei responder, tal coisa. Aí, no caso, é legal fazer uma avaliação para investigar. E no seu caso, o que é avaliado é essa questão mesmo da mastigação, se tem, enfim, se está tudo funcionando, né? Respiração, sucção, mastigação, deglutição e a sensibilidade oral. Tem criança que tem a boca um pouco mais sensível, por vários motivos. Então, com facilidade ela nauseia, ela sente o fiapo. Então, isso a gente tem que avaliar também como que tá. Então, nausear muito na refeição, ficar com ânsia, não é o esperado. Então, se tá fazendo isso, tem que investigar. E no seu caso, né, também a importância de apresentar esses alimentos e ensinar formas diferentes. Até aqui, ó, Mandinha trouxe aqui, né, ó com a banana tanto de coisa que a gente pode fazer as mães podem ser criativas, mas a gente tem muita informação, né, que a gente consegue realmente, como eu estava falando. Às vezes apresentou a cenoura cozida, a criança não gostou, dá uns palitinhos na mão dela, faz um suco com
a cenoura, faz um purezinho de cenoura. Eu acho que os temperos naturais as crianças já podem também, né? Também. Experimentar. Então faz muita diferença você fazer uma comida com um temperinho caseiro, gostoso, natural. Às vezes a criança vai gostar mais do sabor. Então é isso. E também sempre variar e né, até os 2 anos de idade é o melhor momento pra gente apresentar mais alimentos, tanto pra criança desenvolver o paladar, tanto para ela também não desenvolver alergias, né? Então, alguns alimentos que são mais alergênicos, por exemplo, um amendoim, você deixa para a criança comer muito mais tarde, ela pode ter uma chance maior de ser alérgica. Gente, essa pauta, ó, depois vocês compartilham, as meninas voltam, ficaram várias perguntas lá, depois vocês puderem responder. Claro. E no final também tem uma piada que é ótima, né? Que é sempre a comida que vai comer em outro lugar é muito mais gostosa que a gente faz, assim, sabe? Tem isso também. Eu sou daquelas que o João gostou de alguma coisa, eu falo, pelo amor de Deus, me passa a receita que eu faço em casa. Aí eu faço em casa. Ai, mamãe, veja, lá tava mais gostoso, né? Faz parte. Mas o assunto é um assunto sério, um assunto importante, então que bom que a gente tem espaço para falar sobre isso e ajudar as mamães. Obrigada quem mandou perguntinha pra gente. Quem quiser entrar em contato com as meninas, então, @NutriAmandaFig. É F-I-G no final mesmo, tá, gente? @NutriAmandaFIG. E com a querida Carla Deliberato, fonoaudióloga, @fono_Carla Deliberato. @fono_Carla Deliberato. Vocês já encontram o trabalho delas. Obrigada. Muito e parabéns, obrigada. gente. Que especialidades Obrigada. incríveis. Bom, eu hoje sou muito grata à minha fono de muitos anos. É maravilhoso. Parabéns pelos trabalhos, viu? Obrigada.